introdução mais geral, e para a gente correr aqui com o tempo, já são 11h30, eu quero ainda deixar uma primeira rodada de perguntas antes da gente fechar para o almoço. Eu vou introduzir o primeiro tópico da questão da privacidade, que ele é um pouco de base para os outros temas que a gente vai falar adiante. O Dr. Carlos Bruno já apontou algumas questões legais, eu não vou tratar tanto da questão legal, mas a questão é dessa mudança coletiva, que inclui cada um de nós, e principalmente as crianças e adolescentes, na nossa visão sobre o que a gente considera público e do que a gente considera privado. Tem uma mudança de comportamento radical aí, que é aquele velho diário íntimo que vocês lembram, né? E principalmente as mulheres aqui representadas. Né? Os meninos também tinham, talvez um pouco menos. Mas o velho diário íntimo, que o próprio nome diz, né? Trazia tudo aquilo que tinha na minha história, meus segredos, o primeiro batom, né? O primeiro sutiã, o primeiro beijinho, o primeiro cinema, o bilhetinho da bala, né? Do bilhetinho amoroso lá, do correio elegante, da festa junina, ia colando tudo lá no diário, né? A foto, tudo, ficava um negócio gigantesco, né? De tanta coisa, e não à toa ficava escondido no fundinho do armário, intocado embaixo da cama, em algum lugar bem sigiloso, né? Porque era o diário íntimo, era sigiloso. E não à toa também tinha um cadeado, vocês lembram, né? Era um cadeado bastante psicológico, convenhamos, né? Porque abria com a unha, né? Mas é simbólico, e na psicologia o simbólico tem muita relevância, e nesse caso em especial, né? Não à toa tem um cadeado. E aí, para resumir de forma bem rápida, o que está acontecendo? Tem duas grandes mudanças aí. Uma mudança é de comportamento. O que antes a gente escrevia no diário, de forma bem restrita e preservava, hoje, voluntariamente, nós, mas especialmente nossas crianças e adolescentes, voluntariamente, boa parte do que estava escrito no diário íntimo, nós estamos expondo nessa grande rede pública, que são as redes sociais, e nos ambientes de aplicativos e outras redes sociais na internet. Essa é uma primeira grande mudança. É uma mudança de comportamento de que o que antes eu escrevia somente para poucos, em poucos lugares, voluntariamente hoje a gente é o tempo todo convidado a expor nesses grandes ambientes coletivos que são os aplicativos todos que a gente usa. E eu não estou fazendo aqui nenhum julgamento de valor, é uma mudança social. Vamos avaliar depois quais são as implicações positivas e negativas disso. Mas é uma mudança de comportamento que é um fato, que cada um de nós aqui vive, todo mundo que tem rede social vive. Outra coisa, uma outra mudança, essa sim é importante ter informação também, que é uma mudança que o Dr. Carlos Bruno já falou, eu só vou dar mais um exemplo, que é uma mudança na infraestrutura, que a gente tem que conhecer minimamente para poder fazer uma boa escolha. Se antes o diário íntimo era o que a gente chama privado por padrão, ou seja, eu tenho meu diário íntimo, se eu quiser dar alguma publicidade à informação que está aqui no meio do meu diário, eu tinha que pegar o diário, botar na mochilinha da escola, levar a chave, ir até a escola, fazer um deslocamento geográfico, né? Levar lá, abrir o diário, eu escolheria quem é que tem o privilégio de poder ver aquele meu segredo e mostrava aquela informação, né? E mostrava, e logo depois recolhia, né? Você tinha um controle quase que absoluto sobre o fluxo daquela informação, fisicamente. Por padrão, era privada aquela informação. Virei adolescente, estou rebelde, rock and roll na veia, vou tacar fogo na minha infância, não pertenço mais, não sou mais criança, né? Algumas pessoas faziam isso, é um ritual de passagem, você queimar o seu diário, dizer, não sou mais criança, e passar para frente. Mesmo que você não fosse tão rebelde assim, mas você podia, de alguma forma, ter um controle sobre aquela informação e apagá-la, inclusive, se você quisesse. Só que o que acontece? Nas redes digitais, o padrão é o inverso. Qualquer coisa que eu publico no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em qualquer rede, Snapchat, é uma informação que passa a ser pública por padrão, e ela vai poder ser privada depois de muito esforço do usuário de tentar controlar o fluxo daquela informação. Porque, como a gente sabe bem, essa informação pode ser usada por outras pessoas sem a nossa direta vontade, como foi o exemplo que o Dr. Carlos Bruno deu. Né? Tecnicamente, eu posso pegar e tirar um print da tela do Snapchat antes dele se apagar. Os próprios adolescentes sabem que tem um aplicativo que tira fotos do Snapchat. Para quem não conhece, pessoal, o Snapchat é o aplicativo esse do Fantasminha. Basicamente, ele é muito parecido com o WhatsApp. A diferença é que ele é configurado, tem algumas outras diferenças, mas ele é configurado para que você possa programar a autodestruição da mensagem, ou do vídeo, ou da foto que você mandou.
e o tempo máximo é 10 segundos para foto, você pode ter um pouco mais para vídeo. Ele se autodestrói, teoricamente. Então, você recebe a foto, aí você abriu a foto e começa a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puf, ela some. Só que nesse intervalo, há várias formas de você registrar, com print. Tem aplicativo que tira a foto da foto. Aí os adolescentes também sabem que tem o aplicativo que avisa se quem recebeu tirou o print da tela. Eles têm os mecanismos deles também de administrar isso, e é muito interessante de ver que eles sabem administrar. Mas a questão é, mesmo nesses aplicativos que supostamente dão uma efemeridade ao conteúdo, os próprios adolescentes sabem, muitas vezes, que é possível registrar aquela informação e, fazendo esse registro digital da informação, ela pode passar a ser replicada em outras redes, em outros espaços, e passa a circular de uma forma muito ampla. A mesma coisa se eu tiver um Facebook bem restrito, configurado, eu tenho só 10 amigos. Se um dos meus 10 amigos curtiu, compartilhou minha foto, a foto que era para 10 passou a ser para 10 mais os 100 amigos desse meu amigo que compartilhou. Ah, o grupinho da família, mas sempre tem aquele primo, aquele tio que é fanfarrão e que gosta de espalhafatoso, que vai, pega aquela foto e publica sem a tua vontade. Sem contar que hoje em dia, mesmo quem não usa a internet, pode ter um conjunto enorme de fotos e vídeos sobre si mesmo na rede, sem que tenha nunca criado um perfil, né? A questão toda é que essa grande diferença de ambiente que deixa um registro digital de tudo o que a gente faz, como bem explicou o Dr. Carlos Bruno. E isso tende a aumentar cada vez mais, e a questão da privacidade é seríssima. É uma questão de cidadania fundamental para a gente tratar na educação básica. E na parte da tarde, os assistentes que puderem ficar conosco na parte da tarde, a gente vai entregar mais alguns materiais que vocês não receberam ainda, e um deles é um almanaque para crianças de 7, 8 anos, que já traz princípios de privacidade, de segurança de dados pessoais, porque é uma informação, por um lado, extremamente complexa, que envolve até a questão de segurança nacional, como as questões todas de privacidade, o vazamento das informações lá do Snowden, e coisas muito sérias, mas também envolve questões do dia a dia, de que cada cidadão que usa a internet precisa conhecer, porque cada vez mais dispositivos estão coletando dados sobre nós. Alguns podem ter aqui os relógios, smartwatches, né, que é a versão do smartphone relógio. É um reloginho que está conectado com o seu celular, só que é um reloginho que marca a hora, mas ele marca também o seu batimento cardíaco, ele marca quantos passos você deu no dia, ele marca a temperatura do seu corpo, ele marca alguns mais complexos, eles marcam alguma análise até de bioimpedância, de saber a questão da gordura corporal ou da quantidade de água. Tem sensores de todo tipo que vocês podem imaginar, que estão entrando no relógio, tem sensor em tênis, tem as geladeiras que a gente vê na imprensa, falam muito desse exemplo, do que a gente chama de internet das coisas. Os objetos estão sendo conectados à internet. Hoje já tem mais objetos conectados à internet do que pessoas conectadas na internet. Isso não é qualquer coisa. Isso é dizer que não só pessoas conversam com outras pessoas através da internet, mas quer dizer que objetos conversam com outros objetos através da internet. E eu posso conversar com objetos na internet. Dos exemplos mais banais, como a gente encontra por aí, você pode, uma coisa banal, mas é um exemplo, você pode chegar em casa, entrar na garagem e mandar um WhatsApp para a sua cafeteira ligar e preparar o seu café cappuccino do jeito que você gosta. Você pode configurar a sua cafeteira para fazer isso. Tecnicamente é possível, é muito simples. Ou a geladeira da internet das coisas, que é um exemplo que todo mundo dá. Você tem uma geladeira que tem os objetos conectados. E é muito simples. Imagine que você substitui o código de barra do produto que você tem na sua casa, a embalagem do iogurte, do leite, do suco, qualquer coisa. Todo produto tem um código de barra. Substitui o código de barra por um negócio que já existe, que já está em uso, que chama RFID. É um pequeno sensor que você coloca no lugar do código de barra. Toda vez que você coloca o produto na geladeira, a geladeira entende e sabe qual é o produto. Então, a sua geladeira cheia, ela tem lá uma listinha. Olha, você tem 3 litros de leite, 15 pacotinhos de iogurte e tal, não sei o quê. Quando você vai tirando da geladeira, a geladeira vai registrando, e quando está perto de acabar, você pode automaticamente configurar que a geladeira encomenda a sua compra no seu supermercado de preferência.
Esse é um outro exemplo simples, que já existe, não é nada de ficção, não é nada do futuro, daqui 2, 3 anos, vocês vão ter isso na casa de vocês, alguns talvez, que gostam mais dessa tecnologia. Mas isso tudo aqui, pessoal, não é só para dar o seguinte exemplo, que eu acabei de falar. Isso vai continuar mudando cada vez mais rápido, e a gente está incorporando isso tudo de forma muito automática. E às vezes é em nome da saúde, às vezes é em nome de várias outras coisas, né? Eu não estou dizendo que tudo isso é ruim, não. Mas é uma questão que a gente está incorporando de forma, muitas vezes, sem parar para pensar nas implicações que isso tem na privacidade, que é o que nos chama a atenção aqui, e outras tantas implicações. Você tem sensores desse tipo na lâmpada da sua casa, no chuveiro elétrico da sua casa, na televisão, e cada tomada da sua casa tem um sensor desse tipo, que você pode controlar, e a empresa elétrica consegue saber qual é a quantidade de energia que você gasta em cada uma das tomadas, né? Podem parecer coisas muito banais e facilidades do cotidiano, mas tem implicações variadas. Eu conseguiria saber, olhando o fluxo de energia de uma casa como essa, saber quantas pessoas tem na casa, saber qual a rotina daquela pessoa, saber se ela está tomando banho sozinha ou provavelmente acompanhada, eu consigo saber uma série de informações sobre uma pessoa e sobre uma casa a partir dessas informações que esses sensores estão captando, né? Eu não vou me estender aqui, porque a questão que eu quero chamar a atenção é o seguinte: cada vez mais a gente está incorporando esses sensores na nossa vida, no nosso cotidiano, como uma escola da Bahia fez, colocou esse sensor no uniforme das crianças, no uniforme da rede pública. Ele está incorporado no tecido, e é lavável, é um plastiquinho, é uma coisa banal. Toda vez que a criança entra na escola, o sensor manda um SMS para o pai ou para a mãe, dizendo: olha, fulaninho acabou de entrar. Quando ele sai, é a mesma coisa, fulaninho acabou de sair. Você tem o controle do círculo dos movimentos das pessoas, inclusive, né? Isso para pensar aí a questão do Big Brother, lá da literatura, para pensar, quem gosta de ler Foucault e outros tantos pesquisadores da sociedade de controle, isso é um prato cheio para fazer uma discussão. Mas a questão toda aqui que eu quero chamar a atenção é, o Dr. Carlos Bruno já disse, eu só vou dar alguns exemplos para vocês compartilharem com os alunos de vocês, e para exercícios práticos de fazer, entender um princípio básico de funcionamento da rede digital, que é essa ideia que o Dr. Carlos Bruno bem falou, que é: tudo que a gente faz online deixa uma pegada, deixa um rastro digital, por todos os lugares por onde a gente passa na internet. Eu tive o prazer de fazer essa atividade que a gente está fazendo aqui agora, eu fiz semana passada com um grupo de 100 indígenas da região de São Paulo, dos índios que sobreviveram na região de São Paulo, e eu sempre usava a metáfora, e com eles foi interessante ouvir eles também recuperando a própria metáfora antes de eu usar. Se antes a gente andava na floresta, ou anda numa praia e deixa a pegada do pé lá na areia, ou os índios tinham aquela habilidade de identificar a pegada das presas, né? Isso é uma técnica extremamente que antes outras culturas também têm. Essa capacidade de você descobrir qual era o animal que passou por ali a partir da pegada do animal, ou às vezes até saber quem era o índio de outra tribo que passou por ali, porque em alguns casos você podia ter algum tipo de sandália, algum tipo de aparato que deixa um rastro no chão diferente do outro tipo que você consegue diferenciar. Se na praia você deixa uma pegada andando na areia, aquela foto bonitinha para ir para o Insta, né, do pezinho na areia, da sua pegada, vem a onda, apaga, né? Você não consegue, é muito difícil identificar o pé de quem é aquele pé que passou ali, né? Esse dedo assim, esse dedinho gordo, acho que eu sei de quem é, esse dedinho magro, eu sei de quem é. Não dá para saber. No caso da internet, tudo que a gente faz deixa um rastro digital muito mais preciso. E aí, está pequeno, eu peço desculpas, mas eu vou falar que vocês podem entrar. Vale a pena anotar para quem tiver interesse, que é um exercício muito fácil e simples de fazer. Todo mundo que tem celular Android, todo mundo que tem conta no Gmail ou conta no YouTube, pode fazer e vai ver. Você entra lá no seu google.com/dashboard. Eu escrevo depois o completo, dashboard, ou myaccount.google.com. myaccount, de minha conta, em inglês, .google.com. Ali, basicamente, é um repositório de informações que você tem a partir do seu uso dessa conta do seu Google. Você vai entrar com o seu login e senha com o seu Gmail, como se você estivesse entrando no seu Gmail. É um site oficial do Google. E ali você vai ver um repositório de informações sobre o seu uso dos serviços do Google.
Aí, por exemplo, se você usa o mesmo Gmail para as comunicações de e-mail, o mesmo Gmail para fazer um canal do YouTube, o mesmo Gmail para a sua conta do Android, para baixar aplicativo, você entra ali e você vai ver um repositório dessas informações. Você consegue ver ali, por exemplo, quantos e-mails você já mandou até hoje usando essa conta. Você consegue recuperar conversas do bate-papo, do Gtalk, daquela conversa do Gtalk, se você deixou configurado. Se você tem, sem perceber, muitas vezes o celular Android, ele está programado para ter backup automático das informações na sua conta do Gmail. Então, você pode ter ali acesso, muitas vezes, à lista de telefones que você tem no seu celular Android, se é essa mesma conta. Você pode ter, dependendo da configuração, uma cópia do seu rolo da câmera do seu celular ali também, para você ver as suas fotos. Você tem uma lista de todos os grupos que você participa, Google Groups, Google Docs, ele lista todos os Google Docs que você já compartilhou, ou que alguém compartilhou com você, assim como ele lista os canais do YouTube ou vídeos do YouTube que você frequenta. Oi? Exatamente. Se você usa o Google Chrome, principalmente, com login feito, né? Google Chrome é o navegador do Google, igual tem o Internet Explorer, o Firefox. Muita gente usa o Google Chrome com login. Quando você faz o Google Chrome com login, geralmente ele salva todas as pesquisas que você fez e os sites por onde você frequentou no Google Chrome, né, no caso. E tem lá uma lista do histórico de pesquisas que você fez. Eu, recentemente, cadastrei minha TV no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu não publico nada. É uma lista de vídeos do YouTube que eu gosto de assistir, de música, e queria ver na TV. E é muito chato escrever o nome de um filme no controle da televisão, né? Quem já fez, é um saco. Eu falei, me rendi, vou cadastrar a minha TV na minha conta do YouTube, que eu vou no computador, listo os vídeos que eu quero ver na TV e boto uma playlist lá para ver na minha televisão. Depois que eu fiz isso, quando eu entro aqui no meu dashboard, ele fala, olha, você cadastrou nessa conta do Gmail, uma conta do YouTube, numa televisão Sony, modelo tal, e nessa televisão você viu esses e esses e esses vídeos. Ele sabe dizer os vídeos que eu vi na minha televisão, pelo meu YouTube, diferente dos vídeos que eu vi pelo meu celular, por exemplo, quando eu estou com login no YouTube. Isso tudo fica registrado de forma muito precisa nos rastros digitais. Eu já vou abrir para os compartilhamentos. E uma outra informação, para quem usa muito o Google Maps, eu uso muitas vezes o Google Maps, mas eu uso sem login. Você, geralmente, quem usa muito o Google Maps com login feito na conta do Google, e às vezes tem gente que nem sabe que está com login feito o tempo todo, e com o seu GPS ligado, ele registra por todos os lugares do planeta por onde você já passou. E aí ele tem ali a opção do mapinha, você clica no mapa, aparece um Google Maps, só seu, dizendo um pontinho de todos os lugares do planeta onde você já passou com o seu celular ligado no GPS. Né? Isso com dados precisos, digitalmente, informações que a gente deixa como registro digital. Então, esse é um exercício legal de fazer com os alunos para entender a dinâmica da internet. E é legal que o Google é muito bom para fazer os seus aplicativos, e essa plataforma aqui é toda uma discussão feita depois da luta judicial da proteção dos dados pessoais na Europa, mas hoje o fato é que o Google fez uma forma muito didática e muito bem feita para que o usuário tenha alguma capacidade de saber quais são os dados registrados, e também, a partir dessa mesma plataforma, vocês podem configurar para saber, olha, eu não quero que salve os meus lugares do GPS, eu não quero que salve isso. Você pode configurar o que é que você quer que fique registrado ali, mas isso, como o Dr. Carlos Bruno disse, não deixa de ter um registro que fica na plataforma para casos depois de investigação policial. E a mesma coisa no Facebook. Você entra lá no seu Facebook, você pode baixar uma cópia dos dados que você tem no seu Facebook. Você entra lá, configurações da conta, aí vai vir aquela tela lá das configurações gerais da conta, aqui embaixo tem, baixe uma cópia das suas informações do Facebook. A tabelinha de dados é mais ou menos essa, é menos didático, mas quando a gente dá um zoom aqui, eu não vou detalhar aqui, é muita coisa, mas é um outro exercício que vale a pena fazer com os alunos. Primeiro, façam vocês mesmos. É entender a importância que é assumir a responsabilidade pelas coisas que a gente faz na internet e saber que, pela dinâmica da internet, isso deixa um rastro. Por exemplo, o Facebook registra
tudo que você publicou de foto, as conversas inbox do Facebook. Quando a gente fala isso para os adolescentes, não, peraí, o inbox do Facebook? A conversa inbox do Facebook fica registrada também e está lá numa das informações, assim como as fotos que você tem um identificador único do seu rosto no Facebook, que é o que permite fazer as marcações automáticas. Quando você publica uma foto sua ou de alguém que usa muito, automaticamente o sistema já marca o rosto, ele erra às vezes, mas ele já marca. Mas também o Facebook registra as tuas visões religiosas, as tuas visões políticas, registra também os lugares de onde você acessou, e todos os momentos que você entrou e saiu, ficam registrados. A internet, pessoal, é uma rede de controle de protocolos. Inclusive, o Facebook tem registro, às vezes, de quantos segundos você demorou numa mesma publicação, e tem um artigo muito interessante que eu usei, inclusive, na minha tese de doutorado, que está em construção, ainda não terminei, mas que chama Autocensura no Facebook. Eles fizeram um artigo de um próprio engenheiro do Facebook, é muito legal, explicando o que é que as pessoas não publicam no Facebook. Porque assim como tem no e-mail, no Gmail, qualquer outro e-mail, eles salvam um rascunho daquele texto que você começou a escrever e demorou muito. Não são todos, calma. Mas aquele textão de DR, de relacionamento, aí você escreve, aí você para pensar um pouco e fala assim, acho que está demais, né? Vi lá uma palestra dizendo, acho que eu não vou escrever tudo isso aqui. Aí você apaga aquele textão depois de 10 minutos que você ficou pensando, você apaga e escreve, seu mala, né? Você resume, é uma palavra. Mas aquele textão, depois de mais de 5 minutos registrados ali, isso eu não sei se ainda é 5 minutos, mas na ocasião do artigo era mais de 5 minutos, o texto não publicado, eles salvavam um rascunho, e aí fizeram uma pesquisa para entender o que é que as pessoas não publicam do Facebook, né? Mas isso tudo só para dizer, pessoal, que essa dimensão de rastros digitais na internet é muito, muito sério. Para a gente ter mais clareza, e principalmente nossos alunos nativos digitais, da responsabilidade que é o clique que a gente dá numa foto, num vídeo, num compartilhamento, e qualquer informação que a gente publica nessa grande rede, né? E eu não estou dizendo isso aqui para vocês saírem correndo, apagar o Facebook de vocês, desligar o Google, né? Cancela tudo, taca fogo no celular, né? Não é essa a ideia. Muito pelo contrário, a gente tem ótimas relações com o Google, ótimas relações com o Facebook também, a gente pressiona eles para que eles façam cada vez mais materiais educativos, cada vez mais conteúdo em português brasileiro, respeitando a cultura brasileira, e tanto a SafeNet quanto a Unicef, a gente colaborou com uma iniciativa que a gente vai mostrar à tarde do Facebook para combater o bullying, tem lá uma iniciativa específica que a gente fez questão de adaptar para o Brasil. O Google também tem uma série de ações educativas para o usuário conhecer essas informações, né? E aí a mensagem é essa: precisamos conhecer esse tal de negócio de internet que a gente está usando, porque tanto nós, usuários adultos, quanto as crianças e adolescentes, a gente está usando no automático. A gente está usando no automático, clicando, fazendo, acontecendo. Tem muita coisa boa, sem dúvida, e nada disso que eu estou falando tira os méritos do Facebook, do Google, do YouTube, do Google Maps. A questão é, a nossa apropriação dessas tecnologias precisa ser mais crítica, precisa ser mais bem informada, para que a gente possa fazer melhor as nossas escolhas. E quer ver um exemplo de como a gente não está fazendo nesse tema escolhas conscientes? Todo mundo aqui faz isso aqui que eu vou fazer na hora de cadastrar um aplicativo, na hora de cadastrar a conta. Próximo, aceito. Pula, concordo plenamente. A gente simplesmente ignora as regras de uso e proteção dos dados pessoais, e a gente simplesmente ignora a importância de nós, cada um de nós individualmente, termos clareza, consciência e poder de controle sobre nossos dados pessoais. Se tem uma coisa que é o futuro da cidadania, é o futuro do controle dos próprios dados pessoais. O doutor Carlos Bruno falou aqui, e esse é um tema seríssimo, né? A gente não vai poder prolongar muito aqui, porque a gente tem vários outros temas, mas essas noções básicas de entender que a informação digital pode ser copiada, replicada fora do seu controle. Tudo que você faz online deixa um rastro. Esses rastros podem ser conhecidos, inclusive, e administrados de alguma forma. E, além disso, há toda uma noção básica de cidadania, que a gente está construindo ainda, e o Marco Civil é uma grande conquista, de nós, como brasileiros,
termos clareza de quais são os princípios que nós, o povo brasileiro, queremos ter para usar essas tecnologias nacionais e estrangeiras, né? Que sociedade é que a gente quer construir usando tecnologia? Porque usar tecnologia todo mundo quer e a gente quer também. A questão é que essa apropriação precisa ser mais crítica. E eu tenho certeza que ela não vai ser crítica automaticamente com as crianças usando sozinhas os equipamentos todos, né? Então, nesse tema da privacidade, nos outros temas que a gente vai trabalhar daqui a pouco, a questão toda é mais capacidade de ter escolhas responsáveis, informação para subsidiar essas escolhas. A gente tem vários materiais que vocês vão receber ainda, além dos que já receberam. Vocês viram aí cartilhas, guias. O tempo aqui já está... Eu já passei do tempo que eu gostaria. Eu queria abrir rapidamente, antes do intervalo, a gente fazer perguntas. Tem um colega que já levantou a mão ali. Só para a logística aqui, pessoal. Eu sei que alguns talvez não possam ficar, mas espero que todos possam voltar. A gente queria voltar realmente... na parte da tarde, com os exemplos mais práticos de como denunciar, de como reportar, como pedir ajuda. Eu vou dar o endereço desses exercícios mais práticos para vocês anotarem e levar, e vocês vão receber outros materiais impressos também. Todo mundo, por favor, antes de ir embora, quem não puder voltar, confiram o nome de vocês e o e-mail de vocês na lista de presença. A gente teve um probleminha com a nossa lista na entrada, mas é importante que na lista de presença tenha o e-mail correto de vocês, para que nesse e-mail a gente vai mandar não só o certificado de participação, mas também a gente vai enviar mais materiais, principalmente para os educadores. Ficha pedagógica, planos de aula, uma lista de notícias da imprensa selecionadas por categoria para vocês usarem para promover debates, alguns links de vídeos, alguns slides. Então, alguns materiais digitais que a gente vai mandar no e-mail que está cadastrado na lista de presença, e mesmo quem não puder voltar na parte da tarde vai ter o direito de receber o material digital. Então, eu queria rapidamente abrir, tem um colega aí no fundo, Bruno, que já fez levantou a mão, não? Desistiu de fazer a pergunta, é a fome que bateu. Mas eu queria, se tiver ainda uma rápida rodada de perguntas, para que a gente pudesse voltar, se possível, 1h30, ou para começar antes de 2h, sabendo que aqui, informação prática, aqui a gente tem um restaurante da PGR, que atenderia a esse público, é um restaurante grande, tem um preço acessível no quilo, se não me engano é R$26 o quilo. Eu comi lá ontem, é bem boa a comida, é super prático, tem variedade de saladas, quem está de regime. É aqui do lado, então a gente ganharia bastante tempo, e a ideia é a gente poder voltar 1h30, no máximo ali 1h40 para começar e terminar 5, um pouquinho antes de 5, que a gente sabe que hoje o dia é meio tumultuado aí na cidade, a gente quer terminar bem rápido hoje. Então, já temos aqui uma pergunta, por favor. Tá. Eu gostaria de falar sobre a questão do sexting, né? Uma vez numa oficina, eu falando assim para os jovens, ele fala assim: o corpo é meu e eu faço o que eu quero. É delicado, né, essa questão, mas é uma verdade também. Naquele hangout que você fez esse ano, com a Joana Varon, ela tem uma oficina de vigilância, né? A questão do nudes. Eu queria que você falasse da questão do nudes, essa questão das denúncias de nudes que estão ficando cada vez maior. Nudes é o termo usado para nudez, imagens íntimas, né? Que está ficando cada vez maior, né? Como a gente lidar com isso na escola, né? Certo. Excelente. Não sei se tem mais alguma. Se tiver mais alguma colocação, a gente já faz logo em bloco para poder ganhar tempo. Não, está todo mundo com fome, né? Então, esse é um tema, Ana, que a gente vai trabalhar, até aqui uma série de materiais para a gente discutir. E, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais delicados hoje, porque ele diz respeito a questão da liberdade das próprias crianças e adolescentes de expressar a sua sexualidade, e isso é super importante a gente levar em consideração. A abordagem que a gente tem usado é justamente lembrar que esses casos de vazamento de nudes, que são essas fotos íntimas, que tem a ver com o que a gente chamava antes de sexting, que tem a ver com o que acontece hoje, chamado também em torno da pornografia de vingança, tudo isso acaba se misturando, diz respeito a uma
questão fundamental de educação para a sexualidade das crianças e adolescentes. Eu vou recuperar esse tema, mas só para dar uma resposta rápida, para dizer o que é que a gente vai trabalhar logo à tarde, eu vou mostrar o fluxo das denúncias. Eu não vou fazer isso agora, porque vai tomar um pouquinho de tempo, mas aqui, para dizer que não é promessa, tem aqui um passo a passo, como denunciar, passo 1, passo 2. A questão toda que chama a atenção é, esses casos de nude nos dão um exemplo claro de que é preciso recuperar a questão da educação sexual, que ainda é um tabu. A gente tem dificuldade de falar sobre educação sexual de crianças e adolescentes, por vários motivos, não só religiosos, mas também pela dificuldade do próprio pai, da própria mãe, ou do próprio educador, de lidar com a sua própria sexualidade. Mas o fato é, para além da educação contra doenças, DST, reprodução, né, eu lembro até hoje daqueles slides que eu via quando eu era aluno, né, daquelas pereba lá, um monte de pus de pereba, ferida, mostrando lá. Até hoje eu lembro, né, tá lá, registrado na memória. Eu estou brincando assim, é super importante, e eu mesmo já fiz e faço trabalho, já fiz mais no passado, de educação sexual, também nessa dimensão de DSTs, de doenças e tudo isso. Essa memória radical, mas só quero dizer o seguinte, para além dessa educação sexual de doenças, de transmissão de doenças, de gravidez precoce, há uma dimensão que o nude e o sexting traz para nós, que é o seguinte, é uma outra camada da educação sexual, que é de uma ética da sexualidade, que é pensar a sexualidade não como sexo apenas, mas a sexualidade como relacionamento, como questões de afeto, de relacionamento afetivo, que exigem respeito, que exigem uma decência no cuidado com o corpo do outro, que exigem uma noção básica de mútua confiança, que é uma dimensão ética da sexualidade, que não é só o sexo. E muitas vezes a gente tem o equívoco de considerar na educação um pouco o medo de falar de educação sexual, como se a educação sexual fosse falar de sexo com a criança. Aí assim, sexualidade igual a sexo, logo não é assunto de criança. Esse é o erro, porque sexualidade diz respeito ao corpo, diz respeito aos prazeres e às noções mais básicas de afeto, que começam quando a gente nasce. E o que eu quero dizer? Porque eu estou dando essa volta? Porque se a gente não tem uma questão da ética da sexualidade, não discute direitos sexuais e reprodutivos da criança, do adolescente em casa, esse diálogo não acontece em casa, não acontece na escola, às vezes por resistência religiosa, não acontece nos projetos, às vezes por dificuldade de tratar do tema, por achar que o tema é igual a sexo, não tratando em casa, não tratando na escola, não tratando em outros espaços, na internet, no WhatsApp, no Snap, no Google, no Facebook, no chat, vai tratar isso o tempo todo, porque é uma demanda, é uma questão, é uma curiosidade, é uma descoberta, é uma fase de experimentação da própria sexualidade. E aí, de novo, qual é a referência que nossas crianças e adolescentes têm tido para desenvolver com saúde, com liberdade e com segurança a sua própria sexualidade? O que vale para fora da internet, naturalmente. Então, a resposta é, eu estou complicando mais ainda, porque é uma questão complexa. Se a gente não tem uma referência de comportamento para a expressão da sexualidade da criança e adolescente, com uma boa base, com uma boa discussão, com bons pontos de apoio para a criança poder chegar e perguntar, poder falar, para poder tirar dúvida, se ela só pode contar com o Google, com o Xtube, com o RedTube, para poder saber o que é sexualidade, de fato ela vai achar que sexualidade é só sexo. E o que tem acontecido é isso. Com essa cultura que a gente tem de exposição exagerada, do culto às celebridades que se expõe também, essas referências que vêm da publicidade, às vezes, as referências que vêm de alguns nichos culturais, que eu não estou aqui criticando, não, a questão é um fato. A gente vive num mundo, no Brasil, no caso, que tem referências socioculturais que superestimulam a exposição do corpo, que superestimulam a erotização precoce da infância, que superestimulam uma visão discriminatória do corpo da mulher, que a mulher não tem direito ao seu próprio corpo, a mulher não tem direito à sexualidade, porque a mulher é propriedade do homem. Basta ver muitas propagandas, né, de cerveja, principalmente. A mulher é o quê? Ela é muda, gostosona, com um corpo impecável, né? Não precisa falar uma palavra, ela só precisa ser um objeto sexual. O que eu quero dizer? Essas referências estão postas. Com base nessas referências e na ausência das outras referências, para o comportamento da educação sexual, a garotada está reproduzindo as suas primeiras experiências sexuais com base no RedTube, no PornTube, que são sites de pornografia, tentando
fazer aquela performance sexual, filmando isso. E a gente tem recebido vídeos de adolescentes transando na mesa da professora, dentro da escola, com o uniforme da escola, no intervalo, transando, e uma das que mais me chamou a atenção, e eu concluo dizendo isso para ver o tamanho do desafio. O que mais me preocupava nessa imagem era que, filmando a cena sexual, um adolescente transando com outro adolescente, 3 de plateia, filmava a cena, ele se filmava, e quando ele se filmava antes de olhar para a câmera, você via a tensão dele na performance, ele estava preocupado em reproduzir aquela performance do atriz pornô que deve ter inspirado ele ali. E só quando ele mesmo olha para a câmera, esquece a relação, ele faz uhul, tipo, é o prazer de ser visto naquela situação é muito maior às vezes do que o prazer da própria relação. O que me mostra, como psicólogo, uma relação extremamente pobre. É um sexo pobre de afeto e pobre até de sexualidade, porque a própria relação não é aproveitada. Então, para resumir, a gente tem abordado o tema nessa perspectiva de lidar com esse fenômeno, resgatando uma ética da educação sobre sexualidade, para poder fazê-los entender que, às vezes, como até o Dr. Carlos Bruno indiretamente acabou comentando, eu dou esse exemplo quando eu estou com eles. Assim, galera, é mais seguro você mostrar ao vivo do que tirar uma foto no Snapchat e mandar para alguém. Ao vivo você tem controle, você sai correndo, você veste a roupa, você foge, né? A mãozinha boba, né? A gente vai recuperar isso à tarde, né? Que esse tema é fascinante mesmo. A mãozinha boba do cinema, né? Ia na perninha, depois vinha, né? Opa, tira a mão daí, né? A música lenta que a gente dançava assim, né? Depois ia dançando assim. São etapas, né? O que acontece é que essa garotada hoje está pulando da etapa do não sei nada para da etapa tô inspiradaço pelo filme pornográfico que eu acabei de ver. Então, é preciso recuperar essas etapas, porque é enxugar gelo se a gente não for na base do problema. Porque não dá para você apagar as fotos que já foram feitas, não dá. A questão toda é essa educação para boas escolhas na rede, porque a gente vai fazer os procuradores daqui, a Polícia Federal, ficarem apagando o gelo. E sabe o que é mais grave? Por isso que é importante isso que você fala, Ana, a gente vai falar de novo. Porque no cenário mais amplo, voluntariamente, crianças, às vezes, até pré-adolescentes e adolescentes, produzindo, distribuindo pornografia infanto-juvenil, que é crime. E não é só um crime que ele está cometendo com um ato infracional, mas é justamente ele está produzindo um conteúdo que tem um conjunto de forças policiais no mundo inteiro tentando desesperadamente combater as redes criminosas que sequestram e exploram sexualmente crianças e adolescentes para produzir essas imagens. E o que a gente tem tido são os próprios adolescentes produzindo de si mesmo conteúdo erótico com menos de 18 anos, o que é um conteúdo que alimenta uma rede de exploradores. E a gente vai ver casos em que publicou, às vezes, adolescente voluntariamente e depois foi contactado por redes de pornografia criminosa tentando convidar, olha, seu vídeo ficou ótimo, vem trabalhar comigo. Aliciando crianças e, às vezes, adolescentes para entrarem nesse mercado criminoso. Então, a resposta ficou mais complicada do que a pergunta, mas a ideia é recuperar a ideia da educação para a ética sobre a sexualidade, e a gente vai ver à tarde o passo a passo com uma denúncia, porque o Marco Civil trouxe uma grande conquista. Para esses casos específicos de pornografia envolvendo criança e adolescente, e também adulto, qualquer tipo de conteúdo de nude, conteúdo de vídeo sexual, que circular na internet, em aplicativo, sem autorização expressa das pessoas que estão no vídeo, qualquer vazamento de foto e vídeo pornográfico desse tipo, pode e deve ser retirado da internet, mesmo antes da ordem judicial. Basta a pessoa que foi vítima, ou os responsáveis pela criança, notificarem o provedor, e eu vou explicar como é que faz isso nos canais próprios do Facebook, do Google, tem um formulário. O WhatsApp é um pouco mais complicado, mas tem também alguns passos que a gente pode fazer para poder encaminhar isso. Acho que tem mais uma última pergunta ali para a gente poder liberar. Só uma dúvida em relação ao Snapchat, porque, por exemplo, eu recebo algo pelo WhatsApp, né? Então, eu leio assim que chegar em casa, onde tiver rede, se o crédito voltou. Mas, no caso do Snapchat, postou ali, ele para mim, entre aspas, para eu ver esses 10 segundos, ou ele entra 10 segundos na rede para que todos vejam? É para você, individualmente. Cada pessoa que tem o direito de te seguir no teu Snapchat
tem aquele tempo da hora que recebeu no seu próprio aparelho. Então, no teu aparelho vai ser 10 segundos a partir do momento que você abriu. No meu vai ser outros 10 segundos na hora que eu abri. Ficou claro? E ainda tem no Snapchat tem duas opções. Você tem essa opção de mandar diretamente para alguém, e tem a opção do que eles chamam de Minha História. É tipo um minizinho perfil, não chega a ser um perfil. Mas eu posso escolher coisas que eu mando só para algumas pessoas, ou para uma única pessoa, e vai durar esses segundos. E tem outras coisas que eu posso escolher que vai ficar disponível durante 24 horas para quem me acompanha, que chama História. Então eu faço um videozinho, olha, eu não vou mandar para ninguém, eu vou deixar disponível na minha história, e durante 24 horas do dia, aquele vídeo, aquela foto pode ser vista por quantos segundos a pessoa quiser, quantas vezes a pessoa quiser, só que durante 24 horas apenas. Oi. Oi, não, Aqui. aqui. A gente está vinculado muito aos Estados Unidos, né? E a gente sabe que a internet foi feita para espionagem. Então, nós não continuamos sendo espionados, mesmo com o marco civil sendo regularizado aqui? Essa é uma Há pergunta, uma espionagem aí, não é? essa é uma pergunta complexa. Acho que o doutor Aí eu estou vendo aqui agora que, por exemplo, o carro do Lula. O Lula foi espionado na terceira geração, quarta geração, fizeram um grampeamento dele aí. Então, todas essas informações saem na internet, sem a autorização da pessoa, do juiz, sei lá. Há também uma questão de espionagem aí, na vida das pessoas, né? Por exemplo, a pessoa lá nos Estados Unidos sabe onde eu moro, não é? Sabe onde eu moro, o cara nem sabe meu nome, mas sabe onde eu moro. Essa é uma Né? questão E séria. outra questão é o servidor também. O servidor que a gente fica vinculado são todos lá nos Estados Unidos, não é? Então a gente está muito, como é que diz? Está cerceado aí, né? Essa é uma questão bem ampla, e o senhor tem razão. Basta ver muito antes do que está acontecendo aqui no Brasil. A Dilma foi espionada pelo governo americano muito antes. Várias empresas brasileiras foram espionadas. Eu não vou entrar no detalhamento aqui, mas a questão é, a internet é uma rede de protocolos, de controle de protocolos. Eu só discordo quando o senhor fala que a internet foi feita para espionar. Ela não foi feita para espionar. Quer dizer, a princípio, foi uma tecnologia feita pela indústria de guerra da defesa americana, mas ela também é uma tecnologia que serve para liberdades, né? Basta ver todos os movimentos sociais, os movimentos de direitos humanos, os jornalistas que trabalham no mundo todo em países não democráticos, usando tecnologias com base na internet para poder promover direitos humanos, promover liberdades. A questão toda, só para resumir, de fato, a gente não tem ainda, usuário comum, clareza de como funcionam esses protocolos. Quando eu uso o Facebook e aceitei os termos de uso, eu estou aceitando as regras que o governo americano e que essa empresa especificamente define sobre o que ela vai fazer com os meus dados ou não, ou até sobre o que é que eu vou ver na minha linha do tempo ou não. Quando eu uso um e-mail de uma empresa americana, eu estou voluntariamente aderindo a uma política dentro de um contexto de uma empresa de um país específico. Isso envolve toda uma questão de política internacional bem ampla, mas a questão não é que a internet é assim, ela está se tornando assim, ela está sendo apropriada assim, mas essa mesma tecnologia pode ser solucionada ou ser solução para outras formas de uso, como foi no passado e como ainda é possível. Você usar a internet de forma anônima, você usar a internet para lutar por direitos humanos e ter, sim, comunicações não grampeadas pelo governo americano, a partir do momento que você usa outras tecnologias da própria internet, que não o Facebook, que não o Gmail e que não esses servidores que estão, de fato, passando pelo controle absoluto do governo norte-americano. O que eu quero dizer só é o seguinte, está cada vez mais assim, mas não estamos fadados a ter a internet assim. Até porque a gente não pode esquecer que a internet, como a gente conhece hoje, é fruto de uma mistura da indústria da guerra, da defesa, mas também com todos os movimentos de libertação dos anos 70, dos anos 60, de luta por direitos, de luta por liberdades. Então, só para dizer que a internet está se tornando, sim, cada vez mais um ambiente de vigilância, mas cabe a cada um de nós, usuários, definir como cidadão que tipo de internet a gente quer. Por isso a importância de participação dos debates das políticas públicas, como o Marco Civil, como o projeto de lei de dados pessoais, que vai definir o que é que o povo brasileiro acredita que é uma boa regulação para o uso da internet daqui para frente. Por isso que eu concordo perfeitamente com o Dr. Carlos Bruno, de que é fundamental ter regulação. Porque regulação não é só proibir, não é só segurança. É a mesma regulação que pode dar algum grau
de liberdade e de autonomia e de privacidade até para o cidadão. Então, cabe a nós termos uma democracia um pouco mais participativa e, como usuário comum, também participar da política pública da internet. Isso é uma coisa importante, porque a gente se coloca só como usuário consumidor. Mas a gente tem que entender que, antes de ser usuário consumidor, você é um cidadão de um país que tem que ter um ambiente da internet com alguma referência de regulação, né? E a gente luta para que essa regulação seja feita com base nos decálogos do CGI, que o primeiro deles é liberdade, privacidade e direitos humanos, né? Esse é o primeiro princípio base de funcionamento da internet que a gente está perdendo, mas que justamente, né, e termino aqui, eu vou pedir licença para a gente poder continuar na parte da tarde, já vi que o pessoal já demandou um pouco, mas a questão é, se a gente não educar desde os primeiros cliques da criança, do adolescente, para que o brasileiro, a brasileira, tenha noção de quais são os princípios de uso da internet, essas liberdades que a internet poderia dar vão realmente desaparecer. Eu sei que é um desafio muito grande, mas a gente tem que começar por algum lugar. É educando desde os primeiros cliques para entender que a internet é um espaço de direitos e deveres e que não só a gente tem que usufruir dos nossos direitos na internet, mas é preciso lutar pelos direitos na internet. Porque, de fato, o direito à privacidade está em xeque, o direito à liberdade de expressão está em xeque e o direito da própria criança usar a internet está em xeque. Porque na própria Europa tentaram criar uma lei para proibir crianças crianças e adolescentes de menor de 16 anos usarem vários aplicativos e vários sites da internet, né? De novo, né? Que tipo de critério a gente vai usar para garantir liberdade com segurança, né? E segurança com liberdade, né? Esse é um desafio que está posto, mas que a gente vai tentar avançar um pouquinho mais, de forma mais prática, na parte da tarde. Eu, mais uma vez, agradeço a presença. Não sei se o Dr. Carlos Bruno quer fazer alguma colocação. O restaurante, para quem for almoçar aqui, é aqui do lado, e a gente começa, a gente atrasou agora, mas 1h40, 1h50 no máximo, a gente começa de volta na parte da tarde, ok? Mais uma vez, muito obrigado e até daqui a pouco. Eu gostei de ver, pena que eu não posso ficar direto.